Já vemos. Sim. E desceu.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhores bispos, senhores cônegos, senhores padres, caros irmãos, há 99 anos o beato Carlos da Áustria partia para junto do Pai. Pedimos que lá do céu Ele nos acompanhe e interceda por nós. Missa Crismal constitui uma das iminentes manifestações da Igreja. O povo de Deus de uma diocese reúne-se para a derradeira celebração quaresmal, onde será consagrado o óleo santo do Crisma e benzidos os óleos dos catecúmenos e dos enfermos. Tomamos todos consciência da unção do Espírito que recebemos no nosso batismo e nos faz cristãos, e da unção que recebemos no momento da nossa ordenação sacerdotal, de modo que toda a nossa existência passa a ser serviço de Cristo em favor do povo de Deus e do mundo. Manifestando esta comunhão eclesial, também os sacerdotes são convidados a renovar as promessas da sua ordenação, mostrando assim diante de todos a sua disponibilidade para o serviço do Evangelho onde quer que se encontrem. Nesta celebração, convido-vos a lembrar junto do altar do Senhor o cônego Ribeiro, que durante este ano partiu para o Pai. Convido-vos também a rezar por todo o clero doente, ou que por causa da idade se vê impedido de partilhar conosco a alegria desta celebração. Convido ainda a darmos graças a Deus pelos 50 anos de sacerdócio de Frei Alexandre Jorge, pelos 25 anos de sacerdócio do Padre Carlos Manuel Freitas, Padre José Luís Rodrigues. E alegramo-nos ainda pelo aniversário natalício do Sr. Padre Eleutério e ainda também do Sr. Cônego Pita, que foi ontem o seu aniversário, mas ainda está em celebrações. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
excelsis Deo. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela unção do Espírito Santo constituístes o vosso Filho unigênito, Messias e Senhor, concedei-nos que, participando na sua consagração,
Sejamos no mundo testemunhas do seu Evangelho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da ação justiceira do nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez do trajo de luto, cânticos de louvor em vez de um espírito abatido. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e tereis o nome de ministros do nosso Deus. Eu lhes darei fielmente a recompensa e firmarei com eles uma aliança eterna. A sua linhagem será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem, terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantarò eternamente as misericórdias
Leitura do livro de São João. A graça e a paz vos sejam dadas por Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o trespassaram. Por causa dele hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ei,
Caros irmãos, a missa crismal é a derradeira celebração da Quaresma. O óleo santo, o crisma, sinal sacramental de salvação e vida perfeita para aqueles que são renovados no banho espiritual do batismo, irá dentro de momentos ser consagrado. Assim, tudo ficará preparado para vivermos com densidade interior a celebração do tríduo pascal de Cristo morto, sepultado e ressuscitado. Mas não apenas a bênção dos santos óleos caracteriza a presente celebração. A permanência de Jesus Cristo ressuscitado em cada tempo e lugar não poderia aparecer aos homens sem o sinal sacramental da sua graça, que é a pessoa e a vida de cada um dos seus sacerdotes. Vasos de barro que transportam o tesouro inefável da graça divina, presença viva do único sacerdócio de Cristo, verdadeira mão de Deus estendida ao mundo contemporâneo, paradoxal acontecimento de salvação no meio deste nosso mundo. Fosse o cristianismo apenas uma ideologia, um conjunto de ideias articuladas, propostas para a renovação da humanidade, ou uma moral, uma norma de bons comportamentos com os quais se conseguisse uma humanidade nova, e não seria necessário qualquer sacerdote. Bastaria irmos pensando e adaptando ao sabor do tempo e da atualidade um conjunto de doutrinas. Ou seria suficiente um código de conduta, também ele necessariamente modificável segundo o gosto da maioria? Bastaria que à frente de cada comunidade estivesse alguém com um mínimo de bom senso que cuidasse da administração, velasse pela doutrina, exortasse pela palavra. Mas não. O cristianismo é Cristo. Como Santo Ambrósio gostava de repetir, omnia Christus est nobis, Cristo é tudo para nós. Do acontecimento que é a encarnação do Verbo, surgirá necessariamente uma doutrina, pois que Jesus é o Verbo do Pai. Tal como surgirá uma lei nova, um novo modo de viver, pois que Jesus é o Verbo feito carne e nos propõe a vida, as opções concretas do cotidiano como lugar de acolhimento e expressão da salvação. Contudo, nunca os batizados seriam capazes de ser Cristo, de viver não apenas com Ele, mas também nele e por Ele. Se Jesus tivesse ficado prisioneiro de um passado feito de ideias ou de leis. Se ressuscitado não fosse um tu, não nos envolvesse a nós, hoje, cristãos do século XXI, e nos permitisse ser um com Ele, seu corpo, sua presença na força do Espírito. Para que isso aconteça, para que o hoje de Cristo possa aparecer e interpelar, ser vida e acontecimento, é indispensável a vida sacramental, vida de Cristo em nós, vivida e celebrada, liturgia. É ela que permite dizer no aqui e agora o mistério pascal de Jesus, que nos permite hoje viver daquele mesmo e definitivo acontecimento redentor, com a mesma frescura e entusiasmo dos que foram suas primeiras testemunhas. E no seio dessa vida, desses acontecimentos sacramentais, estão aqueles que, sendo presença da paternidade divina, são também a presença pessoal da graça, no meio da Igreja e do mundo, sacramentalmente configurados com Cristo. Presença de Cristo sacerdote a dar vida. Em Jesus, a redenção não foi uma mera função a ser desempenhada, mas um ato pleno de oferta de toda a sua pessoa.
É por isso que o ministério da salvação jamais se poderá resumir a uma tarefa, a uma função desempenhada, mesmo que com o maior profissionalismo. O serviço da salvação não poderá nunca deixar de ser o todo de uma vida, que tudo absorve, que a tudo oferece centro e sentido. Com razão, quando os nossos contemporâneos se querem referir a uma entrega que, sem admitir pausas ou intervalos, empenha a vida inteira de alguém, a ela se referem por analogia, dizendo que é como um sacerdócio. A instituição do sacerdócio ministerial está intimamente ligada à instituição da Eucaristia. Celebra-a, por isso, toda a Igreja na missa vespertina da Ceia do Senhor. Como não nos é possível estar simultaneamente com as nossas comunidades e encontrar-nos com os demais presbíteros à volta do Bispo, tomamos esta celebração matutina como possibilidade de manifestar diante de todos o nosso empenho, a nossa vontade em permanecermos fiéis à missão que o Senhor nos confiou e a que também nós nos consagramos, certos da assistência da sua misericórdia, entregando tudo o que somos e temos para que a salvação de Cristo resplandeça hoje como presença eficaz no meio do mundo. Neste ano pastoral, particularmente dedicado a aprofundar o sacramento da Eucaristia, deixai que medite convosco, ainda que muito brevemente, numa afirmação do prefácio que iremos rezar dentro de minutos e que é proposto para a presente celebração. Dirigindo-se ao Pai, a Igreja louva-o porque de entre o povo sacerdotal o Senhor Jesus escolheu homens que, mediante a imposição das mãos, renovam em seu nome o sacrifício da redenção humana, preparando para os filhos de Deus o banquete pascal. A oração da Igreja sublinha deste modo como a celebração eucarística constitui uma dimensão central da vida de cada sacerdote. Tal qualidade caracteriza todo o nosso ser, marca-nos, dá-nos forma. Somos aqueles que celebram a Eucaristia para os filhos de Deus e que o podem fazer porque sacramentalmente configurados com o único sacerdote que é Jesus Cristo. Tudo é graça. E de um modo particular, cada um de nós é graça. Nem de outro modo nos conseguiríamos entender, nós, homens pecadores e frágeis, mas em cujas mãos o Senhor entregou tão grandes mistérios. Em nome de Cristo Senhor, participando do seu sacerdócio, renovamos o sacrifício da redenção humana. Sabemos como o momento da cruz, quando o Senhor carregou o pecado do mundo e, abrindo os braços no madeiro, fez seu o sofrimento de toda a humanidade, oferecendo-se plenamente ao Pai. Sabemos como esse momento é caracterizado pelo definitivo. Quer dizer, o momento da cruz é de tal forma pleno que não necessita de ser completado, acrescentado, vivido de novo, repetido, como mostra abundantemente a carta aos Hebreus. Tudo, todos, toda a história da humanidade, mesmo a história daquele que diz Deus não existe, converge para esse ponto único, o lugar do amor de Deus, verdadeiro ponto fixo, único capaz de elevar o mundo inteiro. Tudo é vivido, redimido naquele momento da cruz. Mas esse momento singular, concreto e definitivo da redenção humana, deixaria de o ser se se visse impedido de ser presente e de salvar o homem distante no tempo ou na cultura. Em cada tempo e em cada lugar, urge que aquele momento da redenção se possa tornar um hoje, realidade contemporânea a cada ser humano. Urge que aquele momento da redenção apareça como é. Que aquele momento vertiginoso
tome conta, transforme, dê nova qualidade à vida daqueles que o celebram. Quer dizer que dele vivem. Ao contrário do agir humano, o agir de Deus não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele entra na história, assume-a e redime-a, fecunda-a. E o agir divino é a cruz de Jesus. Deus confia-nos a nós, sacerdotes, a missão de o tornar presente, visível, atuante, vivificador da vida dos demais. Aquilo que cada homem faz, a sua atividade e o seu ser, expressam-se também no modo como cada um aparece. Por isso, em nós, sacerdotes, o mistério da Eucaristia há de aparecer, claro, manifesto, a dar qualidade à nossa vida interior e a mostrar o modo como somos com os outros e para os outros. Cristo em nós, a tornar possível o acesso de todos à salvação. Quem nos encontrar, em qualquer momento do nosso dia, há de sentir-se mais próximo de Deus. Há de perceber que Deus não desiste de se tornar próximo, de o procurar, de lhe oferecer a vida. Por isso, preparamos para os filhos o banquete pascal. Caros padres, o momento em que vivemos é absolutamente singular. Neste tempo de pandemia, o mundo contemporâneo precisa de quem lhe abra janelas de horizonte e de sentido, janelas de Deus. Precisa, mais que nunca, de quem lhe prepara o banquete pascal. Quer dizer, de quem torna a Páscoa de Cristo presente, de quem mostre que também nós, e não apenas os nossos antepassados, fomos redimidos pela morte e a ressurreição de Jesus. E que por isso não é um vírus, qualquer que ele seja, que nos impedirá de ser com Deus e para Ele, de viver com Deus e para Ele. A renovação das promessas sacerdotais que iremos realizar dentro de momentos, seja hoje a expressão do nosso empenho, de cada um e de todos como presbitério, a expressão do nosso empenho renovado de serviço à humanidade contemporânea. Aquele serviço que o Senhor nos confia de cotidianamente renovar em seu nome o sacrifício da redenção humana, preparando para os filhos o banquete pascal. Filhos caríssimos, nesta comemoração anual do dia em que Cristo conferiu aos apóstolos e a nós o seu sacerdócio, quereis renovar as promessas que fizestes no dia da ordenação, diante do vosso Bispo e do povo santo de Deus? Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quereis permanecer fiéis dispensadores
dos mistérios de Deus na celebração eucarística e nas outras ações litúrgicas e desempenhar fielmente o ministério da pregação como seguidores de Cristo, cabeça e pastor, sem ambicionar bens temporais, mas movidos unicamente pelo zelo das almas. E agora, filhos caríssimos, orai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame abundantemente sobre eles as suas bênçãos, a fim de que sejam ministros fiéis de Cristo, sumo sacerdote, e vos conduzam a Ele, única fonte de salvação. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rezai também por mim, para que seja fiel ao ministério apostólico que me foi confiado e seja a imagem cada vez mais viva e perfeita de Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. O Senhor nos guarde a todos no seu amor e nos conduza à vida eterna.
Senhor nosso Deus, Pai de toda a consolação, que por vosso Filho quisestes aliviar as dores dos enfermos, atendei com bondade a oração da nossa fé. Enviai do céu o Espírito Santo Consolador sobre este óleo que vos dignastes produzir da árvore para refazer as forças do corpo humano. Com a vossa bênção, sirva a quantos forem com ele ungidos de auxílio do corpo, da alma e do espírito, para alívio de todas as dores, fraquezas e doenças. Seja para nós, Senhor, por vossa bênção, óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fortaleza e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo o sinal do vigor, dignai-vos abençoar este óleo. Concedei a fortaleza aos catecúmenos que serão com ele ungidos, a fim de que, recebendo a sabedoria e a força do alto, compreendam melhor o Evangelho de vosso Filho, defrontem com grandeza de ânimo os trabalhos da vida cristã, tornados dignos da adoção de filhos, se alegrem com a graça de renascer e viver na vossa Igreja Santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que abençoe e santifique este óleo, e os que forem ungidos com ele em seu corpo sejam também ungidos em sua alma e se tornem dignos da redenção divina. Senhor nosso Deus, autor de todo o crescimento e progresso espiritual, aceitai benignamente o louvor agradecido que pela nossa voz a Igreja vos tributa com alegria. Fostes vós que no princípio dissestes à terra que produzisse árvores de fruto. Entre elas nasceriam as oliveiras, cujo precioso óleo havia de servir para o Santo Crisma. O vosso servo David, antevendo em espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a alegria que ao rosto havia de dar o óleo perfumado. E quando os crimes do mundo foram lavados nas águas do dilúvio, uma pomba anunciou a paz restituída aos homens, mostrando no ramo de oliveira o símbolo dos dons futuros. Este mistério manifestamente se realiza na plenitude dos tempos, quando, lavados nas águas do batismo, todos os crimes cometidos, a unção deste óleo dá ao nosso rosto beleza, serenidade e paz. Também a Moisés, vosso servo,
confiastes o mandato de constituir sacerdote pela infusão deste óleo a seu irmão Arão, depois de purificado pela água. Honra maior se veio juntar a esta, quando o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, exigiu de João que o batizasse nas águas do Jordão. Foi então que, enviando do alto em forma de pomba o Espírito Santo, declarastes por palavra que o vosso Filho unigênito era todo o vosso enlevo, e comprovastes que ele era o vosso Cristo, ungido como ninguém com o óleo da alegria, conforme cantou o profeta David. Os sacerdotes estendem a mão direita. Por isso, nós vos pedimos, Senhor, dignai-vos santificar e abençoar este óleo e comunicar-lhe a virtude do Espírito Santo pelo poder do vosso Cristo, de cujo nome santo recebeu o nome de Crisma. Com ele ungistes os vossos sacerdotes, reis, profetas e mártires. Convertei este Crisma em sacramento de salvação e vida perfeita para aqueles que hão de ser renovados no santo batismo. Recebida a unção santificante e superada a corrupção do primeiro nascimento, sejam templos da vossa majestade e exalem o perfume de uma vida santa. Segundo o mistério do vosso plano salvador, recebam a dignidade real, sacerdotal e profética e sejam revestidos da graça e da imortalidade. Para os que renascerem da água e do Espírito Santo, seja este óleo crisma de salvação e os torne participantes da vida eterna e da glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos pedimos, Senhor, que o poder deste sacrifício nos purifique do antigo pecado, nos faça crescer na vida nova e nos alcance a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela unção do Espírito Santo, constituístes o vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança. E no vosso amor infinito, quisestes perpetuar na Igreja o seu único sacerdócio. Ele não só revestiu do sacerdócio real todo o povo santo, mas também, de entre os seus irmãos, escolheu homens que, mediante a imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Eles renovam em seu nome o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos o banquete pascal. Dirigem com amor fraterno o vosso povo santo, alimentam-no com a palavra e fortalecem-no com os sacramentos. Como verdadeiras testemunhas da fé e da caridade, comprometem-se generosamente a cumprir a sua missão, prontos como Cristo a dar a vida por vós e pelos homens, seus irmãos. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Liberai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Nuno, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Ora Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dissei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentastes com os vossos sacramentos, fazei que sejamos no mundo fiéis testemunhas de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Nós que celebramos a Eucaristia, temos a forma da Eucaristia. A Eucaristia dá forma à nossa vida. E por isso a Eucaristia é a forma de ser, de estar. Peçamos ao Senhor que isso seja cada vez mais assim. Que este sacramento que celebramos seja verdadeiramente a forma, o modo de nós estarmos, de aparecermos. Fazemos sempre pelos nossos sacerdotes, irmãos. Peçamos ao Senhor que Ele lhes dê a graça da fidelidade, a graça da dedicação total, lhes dê a graça de serem esta Eucaristia viva em cada momento da sua existência. Caros padres, hoje à tarde, em cada Eucaristia, peço que digais às vossas comunidades que o Bispo reza por todos, está com eles, e pede ao Senhor que lhes dê a graça de viverem intensamente este tríduo pascal da paixão, sepultura e ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Eu gostaria de pedir a todos uma grande salva de palmas para os nossos sacerdotes.